Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós iremos tratar a respeito do atual sistema ortográfico. Antes de nós tratarmos propriamente sobre as regras e seus detalhes, é necessário que se trace breve histórico a respeito de nosso idioma. Pois bem, os historiadores de linguagem, em geral, dividem o português em três grandes fases. São elas a fase fonética, que vai até o século XV, a fase etimológica, que vai a partir do século XVI, e a fase da nova ortografia, que começa no início do século passado, precisamente em 1911. A fase fonética, que vai até o fim do século XV, ela é marcada justamente pelo som, como seu próprio nome sugere. Nela, as palavras eram escritas literalmente como são faladas, por isso imperava a mais completa arbitrariedade. Uns escreviam de um modo, outros de outro. Então, por exemplo, alguns escreviam a palavra hoje com H, outros sem H. Uns escreviam a palavra homem com H, outros sem H. Uns sem o M final, outros com o M final. E nós não poderíamos dizer que eles incorriam em erro porque não havia uma norma em que se basear. Então, os cantores, os versejadores, os poetas escreviam da maneira como julgavam correto. O português passa a ser mais sistematizado a partir justamente do século XVI, né? E isso se deve muito ao surgimento das primeiras gramáticas e também, precisamente, à publicação dos Lusíadas, né, no fim do século XVI, na década de 70. Isso acaba por inaugurar uma nova era no português, né? O português já existia antes de Camões, como temos mencionado, mas Camões o desenvolve muito, né? Tornando-o muito mais próximo do português que nós conhecemos hoje. Então, a partir do século XVI, os historiadores chamam de fase etimológica, né? E essa fase é marcada pela intensa influência do humanismo renascentista na cultura desses séculos, né, do século XVI em diante, o que gera consequências muito grandes para os idiomas, né, como é o caso do português, que nesse período foi amplamente influenciado pelos idiomas clássicos, né, no caso, o grego e o latim. Porém, como se sabe, nem sempre os gramáticos da época, né, foram felizes nesse empreendimento deles, né, de incorporar muita coisa do latim e do grego ao português. Isso e essa falha dos gramáticos aconteceu basicamente por dois motivos. Primeiro, por conta dessa influência que foi excessiva, né, no português. Nós sabemos que a influência grega, romana, latina no português é muito benéfica. Sem ela, o português não existiria, é claro. E é um grande privilégio para nós do português termos essa herança. Porém, na fase etimológica, ah, apesar dessa herança ser muito benéfica, aconteceu que nós tínhamos uma influência exagerada do grego e do latim, tá? Conferindo certa feição estrangeira ao português, distanciando-o muito de sua fala, né? E outro motivo para incorrer, para que nós possamos dizer que esses gramáticos da fase etimológica incorreram em erro ao colocar no português uma influência exagerada do latim e do grego, é que algumas incorporações latinas ou gregas ao português foram feitas de modo incorreto. Outros idiomas, como o francês, o inglês, permanecem sob essa influência greco-romana, mas pelo menos nesses, tal influência é de todo benéfica. E também não houve, nesses idiomas, grandes tentativas de reforma, né? Algumas palavras portuguesas, na verdade, muitas palavras portuguesas nessa época eram bem diferentes das que nós temos hoje. Por exemplo, a palavra teatro era escrita com TH, a palavra farmácia com PH em vez do F, né? Assim como a palavra filosofia. A palavra boca era escrita com dois Cs, a palavra gato era escrita com dois Ts. Então veja que há certo distanciamento entre a fala e a escrita, né? Porque para nós não importa se a palavra boca tem dois Cs ou um só, né, na fala, isso não tem nenhuma diferença, né? Mesma coisa em relação à palavra gato, palavra teatro.
palavra filosofia, farmácia. Então veja que o problema principal da fase etimológica foi justamente esse distanciamento entre a fala do idioma português e a sua mesma escrita, tá? E a terceira fase é a chamada a fase da nova ortografia, né? Então, se a fase etimológica resultou de um espírito, digamos, renascentista, a fase da nova ortografia resultou de um espírito positivista, cientificista. Porém, não há como negar que tal influência foi benéfica ao português, uma vez que se deixaram de lado os excessivos fonemas etimológicos do grego e do latim. Mas é claro, sem de todo abandoná-los, né? Nós tivemos aí um justo meio, né? Foi uma reforma realmente muito benéfica ao português. Por exemplo, nós temos palavras como homem ou hospital, coisas desse tipo que preservam o H, que nós podemos pensar que é meio que desnecessário. Nós podemos falar homem com H, homem sem H. A sonoridade é a mesma, não parece mudar nada. Mas toda vez que nós olhamos para essa palavra, ou para palavras semelhantes, assim, que ainda preservam essa, essa herança latina, ou grega às vezes, nós nos lembramos desse privilégio de ter em nossas mãos, em nossos fonemas, a herança latina, a herança grega, né? Em uma justa medida, né? E o marco inicial da nova ortografia, como eu mencionei, é 1911, né, quando o governo português oficializa essa nova ortografia, né, buscando deixar de lado realmente esses excessos de influência grega e romana, né, latina. Em 1931, 20 anos depois da oficialização da nova ortografia, Brasil e Portugal firmam um acordo, né, para estender ao Brasil essa reforma. Apesar disso, 3 anos depois, em 1934, o Brasil revoga essa reforma, voltando à fase etimológica, né? Em Portugal, eles continuam, né, justamente com essa nova ortografia de 1911, mas Portugal busca novamente fazer acordos com o Brasil até que o Brasil aceita essa, essa nova ortografia, né, após essa revogação de 1934 que o Brasil teve, né. E em 1946, Portugal tem uma nova reforma, né, oficializada, que não chega ao Brasil diretamente, né. E somente em 1971, a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa firmam um acordo, né? Nesse caso, sobretudo, quanto a pequenas alterações, né? Porque, veja, em ambos os países, a linguagem etimológica já havia sido abolida, mas em Portugal, algumas palavras eram acentuadas em determinados casos, no Brasil, em outros. Então, para que isso fosse padronizado, em 1971, as academias se reuniram para, de fato, padronizar o idioma, né? E finalmente, né, já com a ratificação dos membros da comunidade de países de língua portuguesa, né, que inclui tanto Brasil, Portugal, também os países alguns países da África, né, que falam português, como Moçambique, Cabo Verde, né, entre outros. Entrou em vigor em 2009, né, um novo acordo ortográfico, né, que é sobre esse que nós iremos tratar propriamente a partir de agora. E esse acordo ortográfico, ele ficou pronto, ele foi finalizado em 1990, mas ele só foi, digamos, colocado como obrigação aos países de fala portuguesa em 2009, né, em 10 de janeiro de 2009, tá? Então, como histórico da língua portuguesa, nós temos essas três fases. A fase fonética, marcada pela imitação dos sons da fala na escrita, nas letras. A fase etimológica, marcada pela influência excessiva do latim e do grego, com a grande ressalva que fazemos que, de fato, o grego e o latim é muito benéfico ao português, e nós somos muito privilegiados por termos essa influência em nosso português, mas durante essa fase,
houve muitos excessos, né, nós podemos dizer assim, o que é corrigido somente em 1911 com a oficialização pelo governo português da nova ortografia, que aos poucos vai sendo incorporada no Brasil. Como eu comentei, em 1931 o Brasil aceita, mas em 1934 ele revoga, voltando à linguagem etimológica, depois ele volta a aceitar. Portugal tem uma nova reforma em 1946, até que em 1941 os países entram em acordo, né? Brasil e Portugal, e novamente entram em acordo em 2009 com o acordo ortográfico atual, né? Não só Brasil e Portugal agora, mas todos os países que falam português, tá? Pois bem, então aqui nós temos esse breve histórico